Boa noite a todos, boa noite a todas as pessoas, né? Todos e todas que estão aqui conosco, sejam todos vocês muito bem-vindos. Vamos aqui dar continuidade a mais uma aula, nossa segunda aula dessa disciplina. E como é de praxis, eu vou passar, assim, só dar aquele nosso panorama geral acerca de alguns avisos, né? Gostaria de ressaltar com todos vocês sobre as atividades da Semana de Conhecimentos Gerais. Pessoal, vamos ali se dedicar, é uma atividade, né, que ela contribui, ela compõe, ela adiciona 1,5 ponto na média de vocês, de todas as disciplinas. Ela também oferece para vocês ali as horas extracurriculares. Então, vamos aí se atentar, né, vocês que são aí já o pessoal do terceiro, quarto ano, já estão aí caminhando para se formarem, vamos nos cuidar, nos dedicar, nos engajar aí fazendo essas atividades, tá bom? Seguindo aqui com os nossos avisos, sigam a gente ali no Instagram, sigam a gente também aqui no canal, se inscrevam no canal, ativem os sininhos. Em breve nós estaremos com o nosso projeto de filosofia, então teremos aí novidades para todos vocês, tá bom? Então sigam a gente, acompanhem a gente nas redes sociais, né? Aproveitando essa disciplina que fala sobre as mídias sociais, sobre as tecnologias, vamos aí se engajar com a gente, porque essas ferramentas nós utilizamos aqui na nossa sala de aula, não é mesmo? Vou deixar aqui já o seguindo, aqui embaixo, a informação sobre o canal do YouTube. Nosso aviso de sempre em relação aos prazos, a entrega das atividades, né? Realizem o mapa, as atividades de estudo. Em breve ali eu já vou publicar para todos vocês um mapa, um tutorial, explicando ali, auxiliando vocês a como desenvolver o mapa dessa disciplina. Já vou aproveitar, inclusive, e trazer aqui o nosso professor de hoje, o professor Giovanni. Professor Giovanni, boa noite, seja bem-vindo aqui com a gente. Boa noite, gente. Vamos lá para a nossa segunda aula. Espero que vocês estejam bem, que esteja, né, tudo certo por aí, nos diversos lugares, né, que vocês Onde estão, estivermos, não é? Onde estivermos, mas que eu desejo que todos nós estejamos bem, né? O Jonas já iniciou ali, né, trazendo, né, uma boas-vindas, né, e desejando também, eu compartilho, então, do Jonas, né, vamos começar Exatamente. dessa forma. Inclusive, Giovanni, eu até coloquei você aqui para falar sobre a questão da atividade mapa. Eu já gravei, só que o áudio não ficou muito bom, provavelmente eu gravo de novo, um tutorial auxiliando o pessoal a gravar o vídeo, a fazer, desenvolver a atividade. E qualquer dica que você quiser dar sobre as atividades também, fique à vontade, tá bom, professor? Legal, gente. Então, sobre o mapa, né, que é a atividade que vocês precisam desenvolver, a ideia, né, é colocar vocês nesse processo ativo, né, vai ter bastante coisa que a gente vai ver na aula de hoje que é sobre isso, né, o aluno dentro de um processo ativo. Então, a proposta, né, é fazer com que vocês selecionem um tema da área específica de vocês, seja da filosofia, seja da sociologia, e contextualizem isso, né, gravem um vídeo democratizando esse conhecimento. Né? Será que todo mundo entende de filosofia? Será que todo mundo entende de sociologia? Será que existe uma forma ali, um jeitinho, né, de explicar alguns conceitos da filosofia e da sociologia de uma forma mais acessível, mais contextualizada? Então é um pouco sobre isso, né? Sobre a gente achar um tema que seja do nosso agrado dentro da nossa área e fazer de uma forma que seja interessante para as pessoas também. Então, tentar aproximar da realidade, tentar dar um exemplo, tentar fazer análise de personagem, por exemplo, de uma novela, de um filme, né, a partir de um filósofo, a partir de um sociólogo, enfim, né, eu pensei nessa atividade para vocês terem a possibilidade de fazer sobre alguma coisa que vocês gostam, né, alguma coisa que vocês tenham interesse e se sintam
satisfeitos em desenvolver a atividade. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido, né? Bem pensando, né, nesse processo ativo e, enfim, contextualizado, né? Contextualizar as disciplinas. Exatamente, uma boa oportunidade até para eles enquanto alunos, né? Que sabem aí, observam as necessidades, o que pode ser feito, estarem aí aproveitando para pôr em prática. Exato, foi pensando bem nisso, né? Vocês, nessa posição de alunos ativos nesse momento, mas, né, já é até um recurso pedagógico para o futuro, né? Então, quando você for professor, estiver dando aula, né? Então, eu acho que é nesse sentido, né? Já gerar um material aí, né, para vocês terem essa bagagem depois. Ótimo, professor. Então, eu vou desejar aqui uma boa aula para você. Obrigado. Vou deixar você aqui. A hora que você quiser os slides, só dá aquela chamada, que eu já coloco aqui. Tá bom? Tá bom. Boa aula. Boa aula, pessoal. Obrigado. Se engajem, qualquer coisa, me chamem que eu estou aqui. Legal, Bianca, obrigado. Eu acho que você já até pode ir colocando os slides aí, então, tá? Até que os slides vão sendo colocados, pessoal, eu gostaria só de fazer 2 comentários em relação à aula passada, né? Como a gente está aqui, né, dando a aula, vez ou outra a gente consegue dar uma olhadinha ali no chat, em alguma coisa que vocês estão interagindo, mas quando finalizou a aula, eu fui lá para o chat, eu dei uma olhada em tudo que vocês escreveram, então fiquei bem feliz, né, de ver que tem, acho que a Leonilda, né, que já foi minha aluna numa outra disciplina no ano passado, então que bom revê-la e que bom, né, que você ficou feliz né, comigo em uma nova disciplina, é sinal de que, né, fiz uma coisa legal no ano passado, então fico feliz em reencontrá-la. E só trazer 2 tópicos aqui, pessoal, tá? Para a gente poder conversar também. O Jonas, ele disse o seguinte: creio que o ensino à distância ainda sofre de alguns preconceitos, mas eles podem ser superados com sua qualidade, né? E, de fato, quando a gente pensa a educação à distância, muitas pessoas veem a educação à distância como algo inferior, mas nós estamos aqui justamente para provar esse contrário, né? E eu só gostaria de reforçar aquela ideia de, olha o quanto que as instituições de educação presencial sofreram nesse ano, e o quanto que as instituições de educação à distância tiveram facilidade, porque elas estavam continuando algo que já era delas, né? Então, educação à distância e educação presencial não é isso que vai determinar a qualidade, né? Muito bem colocado pelo Jonas, só queria trazer isso, né, como uma síntese, né, da aula passada, e a Mônica, né, que considerou, que está amando essa forma de estudo à distância, que ela até comentou com o marido, né, o que seria de uma mãe e esposa para se formar se tivesse que sair de casa. E é muito sobre aquilo que eu comentei, né, a democratização do ensino, né, a acessibilidade que a educação à distância tem e leva e possibilita as pessoas. Então, isso é muito bonito, isso é muito importante, né? Então, que bom que vocês participaram. Hoje, mais do que nunca, eu vou precisar da participação de vocês, né? A gente vai ter um momento interativo bem bacana, bem legal. Então, vamos começar. Pode passar o nosso slide para o tema da nossa aula de hoje, que é metodologias ativas, teoria e prática. Então, né, como eu comentei com vocês, e nesse momento, enquanto alunos, são seres ativos, precisam ser seres ativos desse processo de aprendizagem. A gente vai falar um pouquinho da teoria, mas a gente vai focar sobretudo na prática. Vamos passar para as nossas questões ali problematizadoras, né? Vou fazer uma leitura, uma abordagem de todas elas, mas eu gostaria que vocês, na medida do possível, né, fossem respondendo algumas, o que mais chama a atenção de vocês, né? Então, como que vocês avaliam, né, na atualidade, o processo de ensino-aprendizagem? Pode ser aqui na Unicesumar, pode ser lembrando, né, de quando vocês eram alunos de outras instituições, quem é pai, quem é mãe, né? No caso da Mônica, é mãe, né? Então, como que avalia o processo de ensino-aprendizagem, né? Quais as características que são importantes para uma boa prática docente hoje em dia? O que o professor precisa ter para ser considerado um bom professor? Vamos pensar um pouquinho nisso aí também.
o que pode ser caracterizado como uma metodologia ativa de ensino. O que é que significa, gente? Falar que nós estamos trabalhando uma metodologia ativa, né? O que que isso implica? O que que isso coloca, né? Que critérios, que regras se estabelece? E qual a importância de desenvolver autonomia nos alunos durante o processo de formação? Algo que é tão fundamental, tão essencial, né? A autonomia. Então, qual que é, né, a importância, o porquê, na verdade, ela é importante? Então, eu não vou responder essas perguntas, né, nesse momento. Eu espero que a gente vá acompanhando ao longo da aula e aí sim a gente vai respondendo e vai trabalhando, né? Mas se tiver algum comentário, alguma coisa a partir, né, dessas inquietações iniciais, a gente já pode dar um pontapé aí na nossa aula, ok? Então vamos seguindo, né, com os slides. Se aparecer alguma coisa, espero já deixar essas perguntas aí no ar, né, para vocês irem pensando e aí trazendo vocês para a nossa aula então. E aí, como um momento de reflexão, né, eu trago um pensamento do Paulo Freire, né, que foi um grande educador a nível mundial, né, reconhecido mundialmente, que vai dizer que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, quando falamos em educação, pessoal, quando a gente fala em educação ativa, principalmente, né, nós estamos falando do aluno como esse sujeito ativo, como esse sujeito autônomo, que ele precisa construir, criar e não reproduzir, né? Então, quando a gente fala desse formato de educação que a gente está tentando apresentar e incentivar aqui, o aluno como criador, o aluno como construtor. Por isso, né, até a proposta do mapa, né? Eu não quero que vocês reproduzam alguma coisa. Eu quero que vocês criem, né, que vocês produzam. É nesse momento que a gente aprende. Então, pensar um pouquinho nesse sentido. Legal? Vamos seguindo. E aí, falando um pouquinho, né, sobre a sociedade como um todo, temos aí o sociólogo Bauman, que vai tratar a ideia da sociedade pós-moderna. E ele vai fazer isso, pessoal, a partir do conceito de sociedade líquida. E o que ele vai entender por essa sociedade líquida? A nossa sociedade, né, atual, nossa sociedade contemporânea, que entra em contraste justamente com a sociedade sólida. Vamos lá, eu sei que tem pessoas aqui de diversas idades, eu sei que, né, todos nós conhecemos pessoas de pelo menos 3 gerações diferentes, seja, né, mais nova, mais velha, né, pode ser que a gente esteja no meio de algumas gerações. É muito possível, pessoal, que quando a gente observa, né, essas gerações, a gente vai ver que elas entendem as coisas de uma forma diferente, elas compreendem o mundo de forma diferente, né? É possível que hoje uma pessoa que tenha 70 anos tenha trabalhado a vida inteira dentro da mesma empresa e tenha se aposentado nela. E isso é uma grande honra para essa pessoa. E hoje, a juventude que nós temos é a juventude do tudo é fluido, né? É imprevisível, é mutável, é efêmero, né? Então, hoje eu estou nesse emprego. Se esse emprego não me desafia mais, eu posso ir para outro, né? Então, a gente fala muito desses projetos de vida que surgem, né? E o constante desafiar-se. Então, a troca não é mais um problema, né? Para essa sociedade líquida. A mudança, né, não é vista com olhos negativos, ela é vista com olhos positivos, né? Então a gente vai trabalhando um pouco nessa ideia. E se essa é a sociedade que a gente vive, precisamos refletir e pensar um pouco sobre ela, né? Então, por isso, trazer o Bauman aqui para o início da nossa aula. Legal? Vamos lá. Vamos dar sequência nos slides. E aí, já que a gente está falando de um novo formato de sociedade, nós também precisamos pensar novas metodologias educacionais, né? Então, a importância da educação acompanhar essas transformações sociais. Então, a necessidade de metodologias ativas, que a gente já vai defini-las, né? Então, essa necessidade no momento atual, e pensar práticas educativas, né, que podem ser implementadas na prática, tanto no contexto escolar quanto fora da escola. Então, pensar que a educação, ela não precisa acontecer só dentro de 4 paredes, né?
olha só o nosso formato, né? A própria educação à distância já traz, né, essa quebra, né, de paradigmas de que a educação precisa ser feita no modo presencial, dentro de quatro paredes, todo mundo sentadinho, né? Existem diversos espaços a serem explorados, e isso é fundamental, né, nessas metodologias ativas, isso é fundamental na educação para essas pessoas do mundo contemporâneo, né? Então, como são feitas essas aprendizagens? O que é importante para essas aprendizagens? Experiências e contextualizações. E é por isso que, mais uma vez, volto no mapa. Lembra que eu falei para vocês? Peguem um conceito da filosofia, peguem um conceito da sociologia e contextualizem. É disso que nós precisamos na educação hoje, né? É isso que os alunos estão querendo, né? Então, pensar um pouco nesse sentido. Bianca, já tem interação ali? Teve bastante, professor. Até eu dei risada aqui, porque a Leonilda ainda comentou que ela acha que ela é a mais velhinha, a hora que você falou da idade do pessoal, mas teve bastante coisa, inclusive a Leonilda colocou. Ela disse, ó, é o que você disse no estudo de caso. Tudo já estava à disposição, mas com a pandemia incentivou a modalidade EAD, e foi um help para o ensino remoto emergencial. Legal, Leonilda, né? Então a gente fez essa distinção tão importante na aula passada, né, do que é a modalidade EAD, o que é o ensino, né, remoto emergencial, mas de fato, né, o quanto que a pandemia, ela talvez fez com que as pessoas compreendessem de fato, as pessoas que não pertenciam, né, à educação à distância, percebessem de fato essa importância, né, a rigidez que se tem nesses processos também, né? Então eu acho que isso é bem legal e faz parte da nova realidade, né? Então, e nova realidade não estou dizendo tempos de pandemia, gente, estou falando nova realidade porque hoje nós vivemos esse mundo virtual, né? Então isso é muito importante mesmo. Legal a participação. E, né, se é a mais velhinha mesmo, né, Leonilda, temos muito a aprender com você, né? Isso sem sombra de dúvidas, né? Estamos aqui colaborando, aprendendo juntos, sempre. Exatamente. A Elisângela, ela colocou, né, que para ser considerado um bom professor nos dias de hoje, é essencial estar aberto ao aprendizado, ter empatia, ser um pesquisador e se colocar no papel de mediador e não de detentor do conhecimento. Ótimo, Elisângela. Você já adianta uma coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Que é o professor enquanto um mediador, né? Mas é fundamental mesmo a gente pensar essas características que você traz. A empatia, esse cuidado com o outro, né? O professor pesquisador é de extrema importância, né? A pesquisa dentro da atuação docente, né? Então, nossa, tô bem feliz aí, bem satisfeito com a interação de vocês, que eu acho que a gente já até consegue caminhar melhor aqui, né? Muito, muito bom. Cabe mais um, professor? Com certeza. O Jonas colocou aqui que o professor atual precisa ter muito conhecimento na sua área, como em outras, e ser entusiasta desse conhecimento. Legal, Jonas. É muito importante o teu pensamento, né? Mas eu só gostaria de chamar a atenção para um cuidado que a gente precisa ter quando a gente pensa isso, né? E qual é esse cuidado, né? Não é que está errado nem nada, eu acho que está muito bem colocado o que você pontuou. Mas as pessoas não precisam, né? Não tem a obrigação de saber tudo sobre todas as coisas, né? Então, o professor, ele precisa ter muito conhecimento na área, sim, né? Agora e antigamente. É que agora, como todo mundo acha que sabe sobre tudo, né? O professor, ele se vê um pouco ameaçado ali nesse sentido. Mas nós temos os recursos ao nosso dispor, né? Então tá tudo bem um professor não saber de alguma coisa ou não acompanhar alguma coisa, né? Principalmente se for sobre outra área. É legal o professor ter acesso e ter conhecimento a essas outras áreas? É sim, né? Inclusive faz com que o professor ele consiga trazer novas referências para esse assunto. Então, eu acho que sim, é muito importante, concordo com você, né, que é importante o professor ter muito conhecimento na área e em outras áreas, mas a gente tem só que tomar um cuidado para não ficar muito preso a essa ideia, né, e achar que daí se o professor não sabe sobre alguma coisa,
ele não está bem formado, né? Porque hoje o nível de informação que a gente tem é muita, né? Então a gente tem só que não se cobrar tanto, não se pesar tanto nesse sentido. Eu concordo com você, mas só faço essa ressalva aí, que acho bem fundamental, né, para a gente pensar aí o papel do professor hoje em dia. Legal? Obrigado, então, pelas participações, né? Eu acho que está bem, bem bacana. Vamos seguir aí, então, os nossos slides. E aí, né, pensando e chegando de fato nas metodologias ativas, né? Quando a gente pensa, pessoal, essas metodologias ativas, tá? Nós vamos entendê-las como uma educação, né, que não é tão focada apenas no currículo, né? Então, a gente já viu em outros momentos da história que a educação ela era focada apenas no currículo, precisava dar conta daquele currículo. O aluno aprende ou não? Sei lá, mas eu, professor, dei conta do meu currículo, né? Agora, o que a gente precisa focar? No protagonismo do aluno, então o aluno como esse agente ativo, a motivação do aluno, e por isso que dar uma aula contextualizada, uma aula com outros recursos, faz com que o aluno se motive mais, e a autonomia, botar de fato o aluno para fazer, né? Botar o aluno na mão na massa para ele considerar ali o aprendizado que ele teve de uma forma mais prática. Então se fala muito de uma educação das competências e habilidades. Tanto é que a BNCC, um dos materiais mais importantes da educação, né, do curricular da educação nacional, fala muito, né, sobre as competências e habilidades. Vamos para o próximo, que é um complemento desse. Quando a gente pensa, então, né, nesse período atual, como que se dão, né, como que precisa acontecer essas práticas docentes, né? Então, a gente precisa possibilitar a escuta aos estudantes. Olha lá a empatia aparecendo aqui, né? Está até ali embaixo, ó, exercitar a empatia. Estamos muito alinhados, né, gente? Valorizar as diversas opiniões. De forma geral, o professor precisa promover um espaço educativo que potencialize a motivação e a criação do aluno. Então, a escola, o espaço de educação, ele não pode ser um espaço, né, de considerar somente o professor ou somente o conteúdo, mas um espaço de compartilhamento, tá? Essa fotinha que está aí na imagem de vocês é de um filme, documentário francês, que se chama Isto é Apenas o Começo, alguma coisa assim, tá? Eu vou pedir para a Bianca encaminhar isso para vocês depois. E na França, pessoal, essas criancinhas aí, nesses tamanhos, elas têm aula de filosofia. E esse documentário aborda essa sala de aula, a história de uma professora, uma história real, né, e dessa turma, que eles discutem alguns conceitos a partir da filosofia. Então é bem legal, é bem interessante, né, possibilita essa escuta, valoriza as diferentes opiniões, tem um fundo muito empático por trás e coloca, né, o aluno como um aluno motivado a participar da aula, porque ele se sente importante nessa aula e criador, né? O próprio aluno está criando próprias teorias ali, né? Então, isso é bem, bem legal de se colocar, ok? Então, fica uma recomendação extra aí para vocês. Vamos seguir. E acho que agora a gente vai falar, então, né, dessas metodologias ativas, puxando aí para alguns pontos. Eu vou começar ali para o professor mediador, né, que já foi sugerido aqui para a gente. Então, de fato, né, professor mediador é uma grande força das metodologias ativas, né, enquanto o aluno facilitador, o aluno que age, o aluno que faz. Então, é um trabalho muito conjunto, professor e aluno, né? Gera autonomia, promove muita reflexão, problematização, sempre vai começar de uma problematização. Nossas aulas aqui não iniciam com uma problematização, né? Não seria mais chato se eu chegasse e falasse: boa noite, alunos, hoje vocês vão aprender sobre metodologias ativas. O teórico tal fala que metodologias... Então, se eu já começo jogando algumas questões para vocês, contextualizando e aproximando esse conhecimento de vocês, tentando entender o que vocês já sabem e pensam sobre isso, né, é fundamental para a gente começar uma aula, né? O trabalho em equipe, tão fundamental, né, entre grupos de alunos, mas entre aluno e professor, como eu já coloquei aqui no início da fala desse slide, e a inovação, né? Fazer coisas diferentes,
fazer coisas novas, produzir, né? O professor e aluno, eles podem produzir e não apenas reproduzir. Então, isso é muito legal e muito fundamental, que a gente ganha, né, das metodologias ativas, mas que é um processo muito interessante de se colocar em prática em sala de aula. Vamos lá? E aí, né, temos uma outra fala aqui, né, uma outra narrativa para a gente conseguir refletir um pouco mais sobre isso, né, que é da Neuzi Berbel, uma pesquisadora, que vai dizer: os métodos ativos são processos que estimulam a autoaprendizagem e a curiosidade do estudante para pesquisar, refletir e analisar situações e auxiliar na tomada de decisões, né? Então, só reforçando isso tudo que a gente discutiu, né? Só reforçando, né, e sintetizando ali, que os métodos ativos, que a metodologia ativa, ela estimula, né, o aluno, para o aluno também ir atrás e para o aluno produzir, não ser um sujeito passivo do próprio conhecimento, mas ativo, né, tendo capacidade de analisar situações, de problematizar, de propor soluções, tomar decisões. Então, isso é fundamental e essencial nos métodos ativos. Legal? Seguindo aí, então, para a gente dar sequência, eu estou ansioso para chegar numa parte da aula aqui que vocês vão pensar. E vamos lá. Quando a gente pensa, então, né, esses métodos e aplicações, então vamos sair um pouco dessa área mais teórica, vamos tentar entender aí um pouco mais na prática, né, como que se dá, como que acontece isso tudo. Então, nós temos alguns métodos e aplicações nas ciências humanas. Quando pesquisa, pessoal, até para essa aula, quando eu pesquisava imagens, né, educação contextualizada, educação e inovação, é muito comum a gente ver alunos em laboratórios, mexendo com robôs, com mecatrônica, e sim, isso é um grande exemplo da educação inovadora. Mas e para nós, né, das áreas das ciências humanas, né, o que dá para ser feito numa metodologia ativa? O que a gente pode fazer? Então, essa aula é para também tentar responder isso, né? Então, vou apresentar para vocês 3 materiais que a gente tem aqui, né, que a gente vai conhecer, mas a partir deles, né, principalmente a partir dos 2 primeiros ali, a gente vai montar aqui, agora, em conjunto, uma aula, né? A gente vai pensar aqui alguma coisa nesse sentido, ok? Então, vamos conhecer primeiro a aprendizagem baseada em problemas. No próximo slide, para a gente compreender o que é que ela significa, o que consiste. Então, né, ela considera o aluno como centro do processo, né, se trata de uma metodologia ativa, então é óbvio que o aluno vai estar no centro desse processo, e o professor como um tutor. Vai explorar o trabalho em grupo, né, então é dividido em grupos, e o que vai desenvolver nos nossos alunos? Análise, compreensão, reflexão, resolução de problemas de forma metódica e sistemática. Então, vai possibilitar ao aluno resolver possíveis conflitos a partir de um método pré-estabelecido e sistematizado, né? No próximo slide, a gente vai ter um complemento dessa forma de aprendizagem, que são as etapas, né? Então, que etapas nós temos? A definição de um problema. Primeiro, né, a gente precisa identificar esse problema. A construção do conhecimento a partir desse problema. Então, que tipo de conhecimentos eu preciso ter para resolver, para solucionar esse problema? E a gente vai estudar esses conceitos, essas teorias, para depois, no terceiro ponto, estimular o domínio do estudante através da facilitação do professor, né? Então, vai ser colocado isso na prática, né? Então, a gente identifica o problema, estuda tudo que a gente precisa para resolver esse problema e vai para a prática. E depois desenvolve essas aprendizagens através de atividades coletivas. Então, sempre pensando no coletivo. O próximo, pessoal, a gente já vai ver uma aprendizagem baseada em projetos. Aprendizagem baseada em projetos. E ela é bem parecida, na verdade, né, do problema, mas tem alguma coisinha ali que é diferente. Então, também surge nessa tentativa de superar um problema do mundo real, então ela também vai iniciar a partir de um problema,
também vai ser um trabalho colaborativo entre professor e alunos. A diferença está em esta forma de aprendizagem requer uma estrutura de sequência, então ela dura um pouco mais, ela demora um pouquinho mais, né? Ela requer um começo, meio e fim, e tudo isso é estruturado, pensado, né? Planejado e depois executado. Vamos ver como que a gente pode utilizar essa aprendizagem em projetos em sala de aula? Então, nós temos aqui, né, primeiro, temos uma pergunta motivadora, então a gente vai, mais uma vez, começar com essa problematização, né? Depois, a parte do desenvolvimento, então a investigação, o trabalho colaborativo, a pesquisa, né? A gente vai, seria aquela parte que as pessoas precisam pesquisar, aprender sobre um determinado conceito. E depois vai para a espécie de debate, né, no terceiro ponto. Refletir, né, sobre esse tema, discutir ali no coletivo, para depois ter esse produto final, né, que é concreto, que é visível, né, que faz de fato acontecer alguma coisa e, por fim, a avaliação. Então, ao final de um projeto, tem-se a avaliação dele. Deu certo? Onde o grupo falhou? Na tentativa de uma nova execução desse mesmo projeto, o que poderia ser feito de diferente, né? Então, é um pouquinho sobre isso que a gente vai ver nessas duas formas de aprendizagem. Ótimo, professor. Inclusive, enquanto você estava passando aí por todos esses pontos, a professora Priscila colocou aqui uma indagação. Primeiro, ela colocou esse pensamento, né, que ela sempre afirma que o professor precisa ter escuta sensível e olhar atento a todas as situações de sala de aula. Ótimo. E aí a indagação veio logo em seguida. Agora pense, se devemos iniciar nossas aulas com uma problematização, que estudiosos fundamentam esta ação? Legal, né? Então vamos lá. Lembra que do final da nossa última aula, né? Então, para quem estava aqui assistindo, o que vimos no final da aula? A gente discutiu a aula toda, né? Que o processo de educação ele precisa ser contextualizado, que precisa, né, aproximar das tecnologias e técnicas da realidade. Mas que realidade nós estamos falando, né? E no final da aula passada, eu apresentei para vocês 3 realidades totalmente diferentes de contextos de educação dentro do Brasil, né? Então, de fato, de que problematização nós estamos falando? Uma problematização real, né? Dentro da mesma cidade, por exemplo, vão existir escolas, colégios que pertencem a realidades muito diferentes, né? Então, o professor, né, ele precisa, de fato, ter essa escuta sensível, esse olhar sensível, né? Ele precisa ter essa sensibilidade e pesquisar, né, sobre a realidade e fazer parte. Nem sempre, gente, o professor pertence à realidade dos alunos. Então, isso é muito importante para a gente pensar também, né? Às vezes, o professor ele já está num nível de esclarecimento e ele vai levar uma problematização para o aluno e o aluno vai falar, não, pera lá, não estou querendo discutir sobre isso, não. O problema aqui é outro, né? Então, pensar um pouquinho nesse sentido. E aí, que teóricos, né, que vão trazer esse tipo de contribuições? Dentro da pedagogia, pessoal, a gente vai ver aquelas fases, né, que eu até trouxe um pouquinho para vocês na aula passada. Os teóricos que vão tratar mais dessa questão da problematização a partir da realidade são os teóricos críticos. E aí nós temos, né, o emblemático Paulo Freire, que vai trabalhar, né, com a leitura de mundo, né, que é o que ele vai chamar, a partir de temas geradores. Então, a partir desses temas geradores, ele vai iniciar uma conversa, uma roda de conversa com os alunos, né? Olha lá o Jonas, né? O Paulo Freire falou sobre essa problematização. Sim, né, o Paulo Freire falou, mas outros teóricos críticos também, né? O Saviani, olha lá, né, como que a gente está alinhado. Paulo Freire falava em tema gerador, exato, né? Então, o que é esse tema gerador? Surge a partir da leitura de mundo. Que mundo nós temos, né? Então, é bem nesse sentido. Mas,
pensando aí nos outros teóricos críticos também, né? O Saviani, o próprio John Dewey, né, que vai trazer ali uma postura, né, para a educação nesse sentido, Maria Montessori, né, que vai também discutir muito essa questão das realidades e do desenvolvimento ativo. Então, tem muitos teóricos, né, que de fato vão trazer aí esse tipo de problematização e questionamento no início de aula e no processo educacional como um todo, né? Não entendam, pessoal, que a problematização, ela acaba no início da aula, né? Não é uma burocracia que a gente precisa cumprir. O professor precisa problematizar o processo também, né? Então, a gente precisa considerar isso também. Uhum. Só aproveitando aqui, professor, que a professora Priscila, ela ainda colocou aqui tem mais um adendo, né? Ela colocou, percebam que as áreas do conhecimento vão se entrelaçando. Por exemplo, iniciar com a problematização é intervir na zona de desenvolvimento proximal, como dizia Vygotsky. Gostaria de comentar alguma coisa acerca disso, professor? Legal. Então, de fato, né, a problematização ela intervém nesse sentido, o Vygotsky também vai falar, e a ideia dos conhecimentos se entrelaçarem. Né? O Vygotsky ele é um grande pesquisador da psicologia da educação. Né? Então, eu não sei se vocês já tiveram essa disciplina, se ainda vão ter, né? Mas nesse momento, né, o Vallon, por exemplo, que é um teórico um pouco mais alternativo, talvez, né, para a psicologia da educação, mas o Vygotsky ele vai trazer isso de uma forma bem importante também, o quanto que a problematização, inclusive, pertence a uma etapa da busca de conhecimento. Né? Então, é fundamental pensar esse tipo de colocações para a sala de aula, justamente pelas contribuições que essas diferentes áreas nos dão. Né? E a psicologia, de fato, é uma área que está muito próxima, né, da educação. Então, a gente precisa pensar mesmo a psicologia, a comunicação, a história, a filosofia, a sociologia, também vinculadas à ideia da educação. Então, muito legais as considerações. Seguindo, então, para o nosso momento de prática, né, para um desafio que eu quero propor para vocês. Então, primeiramente, eu gostaria que a gente pensasse, né, vamos pensar numa prática aqui. Vocês querem trabalhar com problema ou projeto? Né? Então, eu já vou escolher aqui, né, por conta do tempo, tá? Vamos trabalhar com uma aprendizagem focada em um problema, ok? Eu queria que vocês aí no chat, rapidamente, prontamente, definissem um problema real. Então, coloquem em poucas palavras um problema real que pertence a alguma realidade, pode ser a realidade de vocês, pode ser uma realidade que vocês conhecem. Então, um problema social, um problema habitacional, um problema de desigualdade. Sinalizem aí para mim um problema, tá? A partir desse problema, pessoal, nós vamos pensar e discutir alguns conteúdos necessários, seja da filosofia, seja da sociologia, para trabalhar isso em sala de aula. E depois estabelecer ali uma revisão e estruturação. Legal? Então vamos lá. Vão pensando aí, tá? Nesse problema para a gente discutindo, tá? Mas essa é uma parte bem legal da nossa aula para a gente construir isso junto, tá? Não tem nada preparado nesse sentido, é justamente o que vocês trouxerem para a aula, a gente vai trabalhar, tá? Então já vão pensando, um problema real e que conteúdos a gente poderia trabalhar eles, ok? Vamos passar para o próximo, Bianchi, e depois a gente volta para isso enquanto o pessoal pensa? Então, o último aspecto, né, de aprendizagem ativa que eu queria considerar para vocês é a sala de aula invertida, né? Então, essa sala de aula, ela pode ser de forma síncrona, tanto física quanto online. O que é que isso significa, pessoal? Que ela ocorre em tempo real, né? Então, esta aula que nós estamos tendo é uma aula síncrona online, né? Mas também muitas práticas pedagógicas podem acontecer de forma assíncrona, que são conteúdos extracurriculares, uma tarefa, uma leitura prévia, né? Então, que extrapolam esse espaço de sala de aula e também o tempo de sala de aula, ok? O que consiste a sala de aula invertida?
Então, é a antecipação dessa aula com materiais que os alunos vão estudar previamente. Sala de aula como um espaço de discussão e feedback. Então, ao invés do aluno ir para a sala de aula, estudar e depois fazer atividades, só depois, numa prova, num teste, numa tarefa, ele vai saber se ele aprendeu ou não sobre aquilo. Ele primeiro estuda, aí ele vai para a sala de aula, discute com os pares, com os colegas e com o professor aquele conteúdo, e na própria sala de aula, ele entende, ele sabe, eu aprendi sobre isso, eu não aprendi sobre isso, né? E pode ter essa possibilidade ali de discussão ativa. E, por fim, também potencializa a aprendizagem e autonomia dos alunos, né? Então, o aluno ele precisa começar a aula antes do professor, né? Então, faz com que o aluno se veja, né, nesse processo ativo mesmo, ok? Vamos voltar lá então, pessoal, para o nosso desafio. Apareceu alguma coisa aí, Bianca? Sim, temos 4. Ok, vamos lá. Ó, o Marcelo, ele colocou Ótimo. Muitos moradores de rua. Você quer que eu passe todos os temas aqui? Passa todos e a gente seleciona 1 ou 2 ali para a gente pensar. Ótimo. Aí o Jonas colocou aqui desigualdade digital dos estudantes da rede de ensinos do país. A Mônica também aqui deu a opinião dela, democracia na saúde pública. Legal. E a Elisângela, a dificuldade que muitos professores têm em se adequar às metodologias ativas. Ótimo. Temas bem diversos, importantíssimos para a nossa discussão. Queria ter tempo, né, para a gente ficar elaborando projetos e discutindo, né, sobre isso por mais horas, né, por mais tempo aqui. Mas vamos lá. Né? Vamos pensar os moradores de rua, pessoal, né? Se a gente pensa a questão dos moradores de rua, é uma realidade, né? Em diversos lugares do país, nós estamos considerando que existem, infelizmente, muitos moradores de rua. Pode ser que não seja a realidade do aluno, mas pode ser que para ir para a escola, eu, por exemplo, né, na instituição de educação que eu trabalho, quando eu vou para essa instituição a pé, né, que é perto aqui de casa, então eu consigo ir a pé, eu passo por alguns moradores de rua. Então isso pertence à minha realidade, isso faz parte da minha realidade. Mesmo que o meu aluno, ele não é um morador de rua e que eu não seja um morador de rua, a gente não precisa fechar os olhos para essa realidade? Não, né? Então, de fato, é um problema. A partir desse problema, a gente poderia pensar, né, uma aprendizagem focada tanto nos problemas, mas a gente poderia desenvolver um projeto, né? Então, o que a gente poderia fazer? Que teórico será e que abordagens da filosofia, da sociologia a gente poderia colocar, né? Será que a teoria do capitalismo dentro da sociologia ela explicaria um pouquinho essa questão dos moradores de rua? Será que a gente falar, né, de ética e moral, ética e violência, como um tema da filosofia, daria para discutir a questão dos moradores de rua? Será que se a gente fala de liberdade e o conceito de direito, né, se a gente tá pegando ali algum filósofo, que o Rousseau, por exemplo, né, trabalhando um pouquinho a ideia do direito, da liberdade, daria para discutir, né, a questão dos moradores de rua? Então, vocês entendem como é essa aprendizagem a partir de um problema, né? É você, de fato, pegar algo que é concreto, que faz parte da realidade, e trazer isso para a discussão de alguns teóricos, né? Então, a filosofia e a sociologia, elas não são áreas que são descontextualizadas. Muito diferente disso. Filosofia e sociologia surgem no sentido de criticar, questionar e problematizar a realidade vigente. A partir de diversos autores, a gente poderia trazer, né, essas questões. Então, por exemplo, outros assuntos, né? Então, é bem legal vocês pensarem um pouquinho sobre isso, para a gente pensar uma educação contextualizada e que pertença a uma realidade e que, para ele compreender, né, sem preconceitos, aquele tipo de ação, onde ele vai buscar? No conhecimento.
né? Então, é muito comum a gente ter uma postura talvez preconceituosa a partir de algumas questões da realidade. Se nós temos conhecimento, se nós temos um amparo teórico para explicar, para justificar, para refletir sobre isso, aí a gente está aprendendo de fato a teoria, né? Então, quando você olha para um morador de rua e você entende, né, por trás daquilo tudo, o que pode ter acarretado essa ação, essa realidade, é nesse momento que a gente se vê, né, como esse sujeito ativo do conhecimento, tá? Então, era mais para interagir aqui com vocês, né, era mais para gerar um desafio, tanto para vocês quanto para mim, né, porque poderia aparecer qualquer coisa aqui. Então, bem legal, obrigado pela participação. E aí, já meio que está dando o nosso horário, eu vou lá para o último slide, só para a gente fechar e poder conversar um pouquinho mais no final. Então, a sala de aula invertida que falamos e as nossas reflexões finais, então, né? Então, o preparo, né, a execução da aula precisa ser motivador, né? Tanto para o professor quanto para o estudante, gente. O professor precisa se motivar em dar aula, ele precisa se animar, né, para dar essa aula, para trabalhar determinado conteúdo, para trazer coisas diferentes para a aula dele. E o aluno também precisa da motivação, né? Então, a motivação é algo fundamental na educação que a gente quer e a educação que a gente precisa, e a educação que a gente faz e vai continuar fazendo, né? Investir em aulas contextualizadas, olha a importância de você mostrar na realidade onde aquele conteúdo se aplica, né? Já fomos alunos antes, e vamos ter muitos outros alunos. Aquela clássica frase, mas para que eu preciso aprender sobre isso, né? Tudo, pessoal, precisa ser aprendido porque tudo está na nossa realidade. Mas se a gente não contextualiza o nosso conteúdo, fica muito distante para o aluno, né? Então, se a gente quer que o aluno tenha autonomia tão necessária, a gente precisa contextualizar. E precisa ser só o professor contextualizando? Não, né? Pede para o aluno trazer um contexto, pede para o aluno te dar um exemplo daquilo, né? Pede para o aluno te colocar uma situação que aquele conceito filosófico, sociológico se aplica, né? Muda tudo, toda a dimensão da aula, e o aluno, ele se percebe como esse sujeito ativo, ele fala, eu preciso pensar isso aqui, né? Isso é importante, isso existe mesmo, olha só, né? E por fim, para fechar a nossa aula, as metodologias ativas requerem preparação do professor. Gente, não dá para dar aula, né? Nem uma aula tradicional, mas muito menos uma aula ativa sem preparo, tá? Então é muito importante essa preparação do professor, né? Né, mas não deixam de ser métodos acessíveis, né? Então, elas requerem essa preparação do professor, mas não precisa ser nada muito complexo, viu? Não precisa ir para o laboratório, para a robótica, como eu situei para vocês na nossa área das ciências humanas, né? A gente pode trabalhar com a realidade, olha só. Eu falo muito isso para os meus alunos, né? Olha para a janela, o que você está vendo? A gente pode jogar isso para a sala de aula, né? Então, estejam atentos. Sabe aquele olhar sensível, a escuta sensível? Vamos trazer isso para a nossa sala de aula, né? Vamos refletir isso dentro da filosofia e da sociologia. Todo mundo só tem a ganhar, gente. Professor, aluno, escola, famílias, comunidades. Vai criando uma corrente, né? E o conhecimento vai chegando de uma forma mais acessível. Legal? Bom, da minha parte era isso que eu queria trazer para vocês. Eu estou bem feliz com essa aula. E se tiver alguma outra coisa aí para a gente poder conversar, vamos lá. Bianca? Opa, chegando aqui. Tivemos aí o comentário da Mônica, que eu até tinha projetado enquanto você estava falando sobre os moradores de rua. Legal, vamos lá. Que ela colocou que ela trabalha na Secretaria de Desenvolvimento Social da cidade dela, e ela vê essa realidade também. Então, tá o tempo todo cruzando com isso, né? Com certeza, né? E aí, Mônica, eu não sei de fato qual é o teu interesse, né, com o curso de licenciatura, mas se você for seguir nessa área, tenho certeza que você vai ter um olhar sensível, né, porque você conhece realidades, né? E é isso, né? O Brasil é esse país, né? O país da diversidade, mas também o país da desigualdade, né? Então, é importante ter esse olhar, né, justamente para perceber que essas pessoas que estão nessa situação também são alunos, né, também são vinculadas a uma instituição de educação, né? Então, é bastante triste, é a realidade,
que o conhecimento pode libertar, né? Então, de que forma a gente pode transformar isso em recursos didáticos e de que forma a educação poderia transformar a vida dessas pessoas, né? Então, é bem legal a gente pensar isso ali. Eu tô A vendo que a Mônica, Mônica... a Mônica, ela colocou aqui, professor, tá demorando para carregar, que ela falou Não, que vai tô bem fazer aqui. filosofia clínica. Ótimo, Mônica. Eu tenho muito interesse em saber mais sobre filosofia clínica. Quando eu estava na graduação de filosofia, eu descobri a filosofia clínica. E aí eu fui fazer alguns cursos, assim, mas era muita coisa na época, eu precisava dar conta do curso e de outras coisas que eu fazia também, eu acabei não indo adiante. Mas eu gosto muito da psicologia, né? Tanto é que eu tô com projetos aí de ser um psicanalista em formação, né? Quem sabe daqui uns 8, 9, 10 anos eu não seja um psicanalista. E aí, conversando, né, com a minha psicanalista, falei da ideia da filosofia clínica, e eu acho que é bem legal essa área, não é na área da docência, né, mas com certeza tem muito a conversar ali com a psicanálise e muito a dialogar, né, com a realidade. Então, de qualquer forma, a sociologia ou a filosofia vão contribuir, né, para essa formação. Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Gostei de saber. É ótimo, dá para continuar na próxima aula, né? Pegar essa interação que o pessoal está fazendo. Mas, Legal. professora, acho que por hoje, por hora, é só. Já coloquei aqui nos comentários o link da enquete. A professora Priscila ainda enfatizou a importância de vocês participarem da enquete. Ela também, a professora Priscila, deixou para a gente aqui um recadinho, né? Como se fosse uma lição de casa, para a gente aproveitar, né, para fazer essa pesquisa referente à sala invertida, ensino baseado em projetos, né, para a gente trazer isso, acho que isso contribui bastante com a discussão, né, professor? Com certeza, gente, a pesquisa é tudo, né? Então, pesquisem referências, pesquisem teóricos, pesquisem pesquisas, né? Descubram pesquisas que já foram desenvolvidas a partir disso. Vocês vão ver que é muito acessível, né? É complexo, é metódico, é sistemático, mas é muito fácil esse acesso e necessário, né? Então, bem legal a dica da Priscila, pesquisem mesmo, vocês vão descobrir um universo, né, muito grande, que é muito legal, né, que com certeza vai ser um diferencial da profissão de vocês depois, ok? Então, agradeço, né, a noite, a aula, né, pessoal ali Nós agradecendo, agradecemos. compartilho, e semana que vem tem mais, gente, não demora a Com passar, né? certeza. Semana que vem nós voltamos, pessoal. Então, respondam à enquete, se atentem aos prazos. Qualquer dúvida, né, professor Giovanni, pode mandar mensagem para a gente. Com Estamos aí certeza. trabalhando para sanar as dúvidas. E vamos pesquisar, pessoal. Quem sabe aí semana que vem nós já começamos aí com um novo tema, né? A aula. Sim, sim, com certeza. Vai vir, né? Se preparem, um novo tema virá. Exatamente. Então, pessoal, por hoje é só. Boa noite, fiquem bem e até semana que vem. Tchau, gente. Boa noite e até. Tchau, Até. tchau.